Eu não estou vendo no YouTube como é que tá, né? Ah, mas diz que estamos ao vivo, né? Então, bora. Boa noite, pessoal. Como é que estão todas? Todos? Boa noite. Todes. Tudo bem? É com muita alegria, né, que iniciamos mais uma semana de diálogo aqui no canal Bicoando, trazendo um tema que é tão importante, que é a questão da água. A gente fala muito aqui sobre qual é a capacidade de suporte que as nossas cidades têm para assumir todas essas mudanças que estamos gerando pela nossa atividade e a nossa urbanização. E a gente acredita que a água, esse patrimônio que é tão necessário, né, para a nossa vida, seja aí uma base para a gente discutir a sustentabilidade das áreas urbanas. Então, trazer esse tema como um tema que permeia não só no território de Florianópolis, mas da Grande Florianópolis, passando pelo território do Rio da Madre e do Maciambu, nos trouxe aqui no dia de hoje com convidadas muito especiais. A Ana Carolina, ela entrou, mas ela está com um problema de conexão, então vamos ver se ela consegue regressar. Mas temos aí a presença hoje de Maria Silvia Rossi e de Maíra Azevedo. E vocês já me conhecem, né? Eu sou a Alessandra, faço parte aqui do canal do Ecoando. E eu vou passar, então, a fala para a Maíra e depois para Maria Silva, para a gente iniciar, então, essa roda. Se vocês puderem, então, se apresentar, falar um pouquinho. De repente, Maria Silvia antes, depois Maíra. Bora? Boa noite, obrigada Alessandra, obrigada Maíra. Meu nome é Maria Silvia Rossi, eu trabalho há 11 anos na Secretaria de Meio Ambiente aqui da capital, né, de Brasília. O foco do trabalho tem sido muito a discussão da sustentabilidade, tornar isso algo palpável e não só um discurso mais ideológico, mais conceitual, né? Como é que isso se reflete na cidade? Que território é esse? E é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Então, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Vou aprender muito com vocês, eu tenho certeza, e com todos que estão assistindo e vão poder colocar seus comentários. E é isso, estou à disposição aqui. Obrigada. Hoje nós estamos numa conexão Brasil total, né? Maria, no Distrito Federal, Maíra está no Sul, mas vem da Bahia. Maíra, se apresente, Maíra. Boa noite também, é um grande prazer estar aqui na mesa, nessa roda hoje aqui no Ecoando, né, sendo apresentada pelo Ecoando, que é nosso parceiro desde o início, mas hoje especialmente com a presença da Maria Silvia Rossi também e da Ana Carolina Franco, para a gente falar dessa questão do planejamento territorial a partir, né, de um olhar para as suas águas. Assim, a gente já vem conversando um pouco sobre isso. Eu sou Maíra Azevedo, sou de Salvador e já trabalho também especificamente na área de governança, pensando com foco mais na discussão da governança das águas e do clima, né, há algum tempo. E pensando muito em promover a participação social nesse sentido, né? E esse processo é no intuito da gente se aproximar mais, discutir mais como fomentar essa sustentabilidade que a Maria falou, sob o viés da promoção de saúde e de equidade no território. A Alice está sem microfone. Ok. Ó, a Ana está entrando, então, enquanto eu vou trazendo a Ana para a sala, Maíra, tu segue. Pois não. Então, nós estamos hoje na nossa quarta roda das águas, né? Eu vou contar um pouquinho o que é que motivou esse processo. Como a Alessandra falou, estou aqui no território da bacia nas bacias do Rio da Madre e Maciambu, na Baixada do Maciambu, mais especificamente na Guarda do Baú, hoje, aqui nessa transmissão. E desde que eu cheguei aqui no território, há 3 anos atrás, a gente vem discutindo e se deparando com processos antigos já, que são resultantes de judicializações, de ações, tanto da questão das políticas públicas, quanto da questão de projetos que incidem nesse território
e que vem causando insegurança, né? E quando a gente fala de insegurança, a gente fala dessa vulnerabilização das comunidades e dos modos de vida locais a uma situação de menor qualidade de vida, né? E de disputa desigual pelo acesso aos recursos existentes aqui no território. A gente está falando de um território especialmente localizado, permeado, né, ou arrodeado de várias áreas protegidas, então a gente está num lugar onde há um mosaico de unidades de conservação, com terras indígenas, com algumas áreas quilombola que estão em processo também de reconhecimento, né, e permeando também, e também é muito caracterizado por uma cultura de pesca forte, né, e uma área representativa da cultura litorânea aqui do estado, mas que, diferente de outras regiões, manteve uma situação de mais resistência, talvez principalmente atrelada a essa legislação de proteção dessas áreas, né? Então tem mantido assim um diferencial na questão da resposta a eventos extremos que já estão ocorrendo aqui no litoral catarinense. E a gente enxerga isso como um diferencial importante até para a gente pensar em como promover uma adaptação que seja também, que possa inspirar outras regiões. Então a gente está diante de um território ainda pouco urbanizado, já tem um nível de urbanização importante, mas que ainda consegue preservar essa qualidade, como a gente falou antes da questão da saúde, né? Sobretudo pensando na água e na biodiversidade como elementos que indicam essa qualidade, né? Então, tanto a questão da água aí, tanto pelo viés da qualidade quanto da disponibilidade hídrica. E a gente vem, então, trabalhando para entender, né, como se dá essa articulação, essa participação social nesses processos de decisão, para poder, de alguma forma, estarem incidindo discutindo uma melhor forma de a gente ocupar esse território, né? Com o que ocupar esse território, né? De forma que a gente possa, conciliar esses modos de vida, essa qualidade, né, socioambiental que a gente precisa para continuar sobrevivendo. E aí a gente fala do território, mas a gente também pensa que estamos diante de uma situação global, né? Uma situação global de emergência, de uma crise climática que está estabelecida, que está nos trazendo uma série de impactos, de desdobramentos importantes, e que a gente precisa estar preparado para lidar com isso. E quando a gente fala de adaptação, a gente já fala também de pensar a adaptação a partir da construção de relacionamento, né? da construção desse engajamento, da aproximação das pessoas para essa discussão, de como promover uma comunicação mais fluida, baseada no acesso à informação de qualidade, no acesso ao embasamento científico, né? Com base ecossistêmica, com a base também que a gente possa discutir, né, a questão das políticas, né, embasamento legal, e que seja isso acessível, esse conhecimento seja acessível para a comunidade, para que a gente possa também trazer o conhecimento da comunidade e integrar isso de forma a promover uma discussão mais democrática. Então, foi esse contexto que fomentou a gente a começar esse processo das rodas das águas, pensando que a gente pode conseguir vir a constituir um grupo para promover um encontro maior, para de repente construirmos juntos, coletivamente, um espaço de diálogo diferenciado, onde a gente possa qualificar esse debate com o poder público, com os tomadores de decisão e fazer parte desse processo. Basicamente é isso. E aqui no canal com a comunidade, né? Então a comunidade ela está participando aqui no chat, então vão vir questões em breve. Já tem aí várias boa noites e Hermínio Medeiros, boa noite. Maria Silvia, obrigado pela ajuda na minha pesquisa. Então já tem as conhecidas, conhecidos e conhecidos aqui conosco. E aí, Maria, né? Você tem muito essa
ciência dessa questão da água. Conta para nós um pouco desse seu trabalho, né? Como foi essa construção no Distrito Federal, que é ali uma região de cerrado, né? Uma região que a água flui muito pelo subterrâneo, né? Junto com as raízes da floresta, né? Do cerrado. Então, exatamente, Alessandra. Aqui a gente tem a gente está no Planalto, né? Então, cabeceiras de nascentes, rios muito pequenos, singelos, muitas nascentes, e rios bem oxigenados, mas assim, de pequeno porte, do ponto de vista da vazão, né? O que é um problema para os 3 milhões de habitantes, esse casamento entre esse crescimento de uma cidade que é a capital federal e que é um polo regional e um polo nacional, com limites claros de capacidade de suporte, parafraseando a Maíra, do ponto de vista da quantidade e qualidade das águas, né? Então, a gente tem desafios imensos em relação à equalização dos vários usos, por exemplo, do Lago Paranoá, porque a gente tem tanto elementos, lançamento de esgoto, a gente tem captação de água para a rede da CAESB, a concessionária de provimento de água potável, mas tem toda a parte de lazer, esportes, emoldura a cidade, né? Então, a gente tem desafios de drenagem, é uma equação muito, muito difícil, porque aqui, assim como na Paraíba e no Pernambuco, a gente tem um índice de disponibilidade hídrico muito baixo por habitante. E o estoque d'água não muda, mas a quantidade de pessoas que vem para o DF, então, assim, a situação vai se acirrando. E eu acredito que uma das grandes aprendizagens que nós tivemos durante esses 8 anos de elaboração da Lei do Zoneamento Ecológico e Econômico, foi de compreender realmente o ciclo da água, né? Eu acho que a chamada de vocês desse evento, né, o planejamento a partir das águas, é de coração que eu acredito. Se a gente não conseguir entender qual é esse território que a gente está e realmente entender os ciclos, né, os serviços ecossistêmicos que são estratégicos para aquele território, que ele oferta aos seres humanos, essa infraestrutura ecológica oferta generosamente aos seres humanos, se a gente não conseguir lidar com isso de uma maneira mais sustentável, menos voraz, menos agressiva, menos acreditando menos, cada vez menos que esse bem infinitamente disponível, porque não é. Quando a gente compreender isso no território, aí a gente consegue construir uma territorialidade, né, mais justa, mais democrática, que é a ocupação desse território com mais diálogo. E nessa equação toda, o que nós vimos e que estamos vendo em várias cidades, é que o urbanismo não entrou nessa discussão, como deveria. O que entrou na discussão volume per capita de demanda para a CAESB e para a concessionária, via de regra, então, problemas de assimetria de consumo domiciliar per capita em função de renda. Isso tem vários exemplos de coisas interessantes. A gente tem vários exemplos interessantes de discussão de esgotamento sanitário, com complexidades diferentes. Mas, por exemplo, drenagem já é um tema que tem comparecido pouco nessa equação e que provoca um dano sobre todos os pontos de vista e que toda a sociedade demanda que a infraestrutura resolva essa questão, né, através de obras. Então, baciões de retenção, detenção. Esse modelo, na minha visão, está falido, né? A gente tem que falar de manejo de águas pluviais, tem que falar de gestão do estoque de águas que cai no local, na fonte geradora, dissipação ao longo do trajeto, para não sair aquela enxurrada morro abaixo, e sai arrastando tudo, casas e APPs, e devastando o rio. Então, assim, me parece que drenagem é um dos pontos que está muito mal discutido nessa equação toda, em todas as cidades brasileiras, não é só, né, o manejo de águas pluviais é um paradigma que a gente não conseguiu ainda implantar, mas precisa, acho que é o caminho. E também uma outra questão que é o padrão urbano, a morfologia urbana, né? A gente, por exemplo, no DF identificou as áreas prioritárias para recarga, que são as áreas onde a própria máquina da infraestrutura ecológica funciona num ritmo poderoso,
colocando essa água para dentro, água de chuva, e que através de solos profundos, né, a gente está falando de latossolos vermelho e amarelo, latossolos vermelhos, que tem de 8 a 40 metros, e lá no fim, né, passando a rocha que tem embaixo, entra nos aquíferos de forma purificada. Então, a gente tem um sistema belíssimo que é de filtragem pela própria infraestrutura natural e que dialoga com os rios subterrâneos, né, porque a gente tem movimentações laterais das águas subterrâneas até encontrar as fraturas nas rochas e aí sim adentrar os aquíferos, né. Então, a gente tem uma interferência muito agressiva de poços artesianos, sem controle muito bem de qual interferência que esses poços têm do ponto de vista dessa água subterrânea em quantidade, em qualidade e em deslocamento entre os poços. Contaminações de poços em área urbana podem ensejar contaminações de outros poços a alguns quilômetros de distância, sem que as populações saibam. Então, problema de saúde pública grave, de hepatite, outras doenças graves. Mas também tem uma discussão ali do padrão urbano do ponto de vista da impermeabilização, né? A gente tem chamado muitos urbanistas, convidado a esse debate, eu acho que a gente tem tido alguns resultados interessantes nesse diálogo mais intenso, mas de maneira geral o urbanista desenha a cidade numa folha em branco. Ele não desenha a cidade olhando o que tem naquele território. Então a gente tem muito, talvez pela formação de arquiteto urbanista, o arquiteto está muito ligado à obra, né, do seu lote, à sua edificação, e aí a gente perde um pouco a noção de quanto essa impermeabilização vai selar o solo e quanto essa impermeabilização vai provocar as enchentes das cidades. E esse padrão urbano de falta de permeabilidade, ele é geral no Brasil, nas grandes cidades, né? Ele é geral. Então, assim, esse paradigma de que área verde para um urbanista é paisagismo, ela tem que acabar. A gente tem que olhar a área verde como uma infraestrutura verde para a cidade. São as áreas que tem que acolher ao longo de toda a cidade, são as áreas que vão captar essas águas, né, principalmente com vegetação nativa, arbórea, porque é como você falou, Alessandra, aqui o cerrado é uma floresta invertida, né? Você planta uma muda de ipê, por 2 anos você vai ver o toquinho ali no máximo de 1 metro. Só que embaixo, olha, está trabalhando para descer porque vai ter 6 meses de seca muito agressiva, né? Então, essa comunicação, essa capacidade de puxar a água do subsolo e evapotranspirar, trazendo, renovando essa água pelo ciclo todo, contribuindo com a formação de nuvens, com a umidade relativa do ar, com tudo que a gente precisa realmente para uma rua agradável, para um lote agradável, para um parque agradável, para um ambiente agradável, quem faz são as árvores e são os ambientes naturais que são preservados na cidade. Então, é um pouco essa equação que a gente tem trabalhado ali na lei que a gente conseguiu trabalhar como lei da sustentabilidade, a Lei 6269 de 2019, que instituiu o zoneamento ecológico econômico e também instituiu uma plataforma que a gente está construindo para tornar público e tornar o processo de compreensão desse território um processo cidadão. Então, é uma plataforma pública e gratuita para a sociedade, que tem todos os dados de 18 órgãos que a gente tem um consumo de banco de dados. A gente está trabalhando com a Universidade de Brasília, vamos trabalhar agora com o Tribunal de Justiça do DF Território, publicando no CIGIA todos as decisões transitadas em julgado da Vara de Meio Ambiente, para um olhar convergente, né? Então, é isso, o caminho, eu acho que talvez o elemento mais importante é não hesitar em fazer do território um laboratório, não hesitar no diálogo, não hesitar em transformar o Estado em algo menos autoritário e mais animador de processos. Não ter medo de empoderar a sociedade. O empoderamento cidadão é o que vai garantir essa legitimidade, né? E, portanto, a construção da sustentabilidade. Então, aqui, as coisas não estão dadas, mas a gente está caminhando fortemente, passo a passo, lentamente, mas com um rumo certo. Oxalá a gente consiga, nos próximos anos, já trazer mais algumas novidades. É isso. Muito enriquecedor, e é muito interessante que essa tua fala, né, no Distrito Federal, lá no coração do Brasil, no meio do Cerrado, tem tudo a ver com o que a gente vive aqui no Sul.
né? Tanto o território aqui de Florianópolis, ele tem uma áreas de dunas e áreas de restinga, que eu gosto de chamar como os berçários das águas, porque é onde tem essa reposição desse aquífero. Como você falou, da importância desses aquíferos e das conexões entre um aquífero e o outro. O território da Madre do Maciambu tem muita importância em água superficial, as bacias, né, do lado continental da ilha, né, que a gente está na ilha, mas temos o lado continental, as bacias são maiores e tem uma importância essas águas superficiais na Madre do Maciambu, mas as águas subterrâneas que eu mostrei para ti naquela imagem, que pena que eu não vou poder mostrar aqui agora, ela é esse grande berçário de água, né? E tem uma das imagens que também eu separei, gente, que era uma imagem da bacia hidrográfica da região da Madre do Maciambu, e uma imagem de uma água cristalina, da água do terreno da Maíra, da água potável do terreno da Maíra, que ela consegue coletar a 12 metros de profundidade, ou seja, uma área muito rasa, com uma água muito pura. E há uma perspectiva de uma urbanização desenfreada naquele território, é o que a gente está passando em Florianópolis, e isso nos limita em vários aspectos, né? Primeiro, o aprofundamento do freático, aquela drenagem que é necessária para construir prédios altíssimos. Outra, né? A questão do esgoto, esgotamento sanitário. Nós tivemos recentemente, nós temos aqui na Lagoa da Conceição, até domingo, né, vai ter uma manifestação da comunidade, porque nós temos 2 estações de tratamento de esgoto localizadas em parques municipais, um no Parque das Dunas da Joaquina e outro no Parque do Rio Vermelho, que são 2 áreas de planície costeira, muito sensível, as águas são muito superficiais, ou seja, muito sensível à contaminação. E em janeiro nós tivemos um grande acidente aqui, um desastre, não é nem acidente, é um desastre, onde a lagoa de vapoinfiltração dessa ETE lançou toneladas de efluente dentro da Lagoa da Conceição, né, fazendo um problema ambiental gravíssimo, afetando a comunidade, e que a gente vê que a contaminação dessas águas afeta muito, não só a economia, mas a cultura da nossa região, que tem como base essa água, né? E como a gente pode pensar esse planejamento quando você fala da participação coletiva? A gente está buscando dados de monitoramento ambiental dessa agência, que é a Casan, que atende a parte de saneamento, e eles estão nos dizendo que, para ter acesso aos dados, os dados primeiro são sigilosos, dados de qualidade da água, do efluente, aonde eles estão lançando o efluente, é dado sigiloso para a comunidade. Como é que a gente pode fazer um planejamento nesse processo? E como foi para vocês no Distrito Federal essa construção desse planejamento com essa participação? Como é que isso se desenvolveu? Foi algo fácil ou foi algo diante de muita luta? Alessandra, você sabe que governo, assim como sociedade, assim como nação, a gente tem várias disputas de visões, né, internamente, né? E eu acho que existem alguns desafios. O primeiro desafio é saber dialogar, né? O saber dialogar, ele abre muitas portas. Esse saber dialogar implica em a gente trabalhar alguns fatos, sair um pouco do achismo do eu acho, ou um pouquinho do eu gostaria que fosse assim, e trabalhar de fato a compreensão da situação. Quando nós começamos a trabalhar lá atrás, a gente trabalhava com assim, uma grande dificuldade de acessos para dados entre setores do governo, né? Isso eu acho que acontece na maioria dos governos, infelizmente, porque existe um paradigma de que eu tendo a informação, eu tenho poder. No entanto, no século XXI, o que dá poder é o compartilhamento dessas informações, é o que eu faço com ela. A gente tem uma mudança completa do sentido de como se constrói conhecimento. O dado espacial ou a informação, ela já não é suficiente, acho que nunca foi, mas agora se percebe mais claramente. A nossa grande resistência
nem foi da nossa concessionária provedora de água potável e esgotamento sanitário. A Caesb, eu posso dizer que assim, foi parceira de primeira hora. Por quê? Porque ela está estrangulada. Ela está estrangulada pela drenagem, ela está estrangulada pelo padrão urbano, ela está estrangulada por um processo muito difícil, que é a grilagem de terras públicas no DF, que é uma indústria de criminalidade aqui, e que ela percebeu rapidamente que, trabalhando nesse coletivo que construiria essa lei do zoneamento ecológico econômico, isso traria menos redução desses impactos negativos de ter que prover infraestrutura onde nem tem como prover, que é as áreas de grilagem, né? A gente teve dificuldades com vários outros órgãos, pelos mesmos motivos, é dado sigiloso, não é? E aí a gente teve, durante muito tempo, levamos isso para a centralidade do governo para dizer, olha só, não tem como dar uma licença ambiental, uma outorga de direito de uso, se a gente não sabe o que está acontecendo. Então vai fazer como? Se puxa de lá, a gente puxa de cá também. Não tem como, porque é o CPF dos analistas, assim, a gente tem riscos, né? Quando toma decisão no poder público, é lá sua matrícula, é lá seu CPF, né, também. Então foi uma discussão difícil. Acredito que ajudou demais a entrada do Ministério Público, demais. Ajudou demais grupos de trabalho com sociedade civil, ajudou demais. Foi quando a gente conseguiu sair daquele esquema vicioso que é pressões mais fortes por setores do governo que mandam mais, mas que necessariamente não têm mais legitimidade, né? Mas é o poder político. Então, quando a gente saiu um pouco desse círculo mais fechado, e isso foi com vários setores do governo propondo a mesma coisa, a gente conseguiu abrir e aí começar a fazer. Então, a gente instituiu o quê, Alessandra? A gente instituiu grupos de trabalho com sociedade civil, com outros setores, e escrevendo a 4 mãos cadernos técnicos, entende? Por isso que foi tão lento, não foi consultoria o nosso, Zé, fomos nós que escrevemos, né? Então, por exemplo, um caderno específico da disponibilidade hídrica foi fundamental para a gente entender espacialmente onde está a rede de monitoramento, onde são os lançamentos de ponto de esgoto. Trabalhamos em paralelo resoluções no Conselho de Recursos Hídricos como enquadramento dos corpos hídricos. Esse foi um processo que demorou 3 anos, muito rico, e que a gente incorporou na lei do ZE. A gente foi trabalhando várias frentes ao mesmo tempo. Quando a gente fala do enquadramento e aquela metodologia de que rio temos, que rio queremos e que rio podemos, a gente, no fundo, está construindo um grande pacto de a qualidade das águas tem que ser assim ou assado. Mas para eu construir esse pacto, eu preciso dos dados. Então, a gente não conseguiu no Zé, mas conseguiu no enquadramento no CRH e aproveitou. Então, na verdade, essa persistência nesse diálogo e diálogo baseado em evidências que todos podem ver, né? A proposta de enquadramento, por exemplo, do Melchior, é um rio, de novo, de cabeceira, lança o esgoto tratado em tratamento terciário de 1 milhão de habitantes aqui. Não dá, a equação não fecha. Ele está como enquadramento classe 4, do DF é o que foi para isso, para o sacrifício. Então, as pessoas, às vezes, estão no comitê de bacia ou estão no seu bairro e não estão entendendo que a forma como elas estão ocupando tem, sim, repercussão na quantidade e qualidade da água. Eu estou brigando lá para não ter alagamento, mas eu estou impermeabilizando 100% do meu lote em área de recarga. É claro que vai alagar na minha rua, se todo mundo fizer. Então, essa discussão da corresponsabilidade, ela tem que sair do poder público e envolver a comunidade. Esse desenho tem que ser feito, desenhado com a comunidade, senão não vai funcionar. E as resistências dentro do governo têm que ser superadas, né? A Maíra, gente, a Ana, só para lembrar, assim, a Ana Carolina, ela tentou entrar 2 vezes, ela não conseguiu entrar na sala, é uma pena, porque ela trabalha exatamente com planejamento territorial. Então, ela ia poder trazer vários elementos de Santa Catarina para esse debate, para essa parte do planejamento, mas realmente ela não está conseguindo entrar. Não sei se a Maíra tem alguma notícia dela, mas eu tenho mais uma perguntinha, mas daí já passo para ti, Maíra, para você já engajar uma outra pergunta, que é como aconteceu esse processo de engajamento da comunidade, né, frente a isso. E Maíra, se quiser, então, fazer algum comentário e também engajar algo.
Então, eu ia só dar uma notícia também que a Ana tá em contato aqui, tá tentando e tal, e daqui a pouco ela deve chegar por aí, mas enquanto isso a gente segue, né? E aí, emendando com a pergunta da Ale, eu acho que o que você trouxe, Maria, sobre a questão do acesso à informação, né, que é fundamental para poder a gente ter um acesso realmente a essa participação mais justa, né, e a gente partir do entendimento de justiça como algo que parte do reconhecimento, né, do poder das pessoas, de todas as representatividades, dessa diversidade que compõe a nossa sociedade, participar efetivamente, né, tendo acesso, a partir desse acesso à informação, mas também entra aí um desafio de como traduzir essa informação, né, para a sociedade. Então, junto com a pergunta da Ale, já pensando em como promover esse engajamento, como que no processo essa informação foi sendo traduzida e ao mesmo tempo integrada com a informação que a comunidade traz da vivência dela do dia a dia, né? Como que ela percebe aquela qualidade sendo alterada, enfim. E como que vocês trabalharam isso? Trazer mais uma complementação aqui da Denise Siqueira, que está com a gente no chat. Ela fala exatamente sobre isso, né? Um dos problemas práticos da participação social nos processos é a desigualdade existente na relação de poder, e que geralmente faz essa participação como algo meramente recomendatório, e não efetivamente decisório. Eu gostaria de saber se existe uma preocupação para equacionar a relação de poder entre os segmentos participativos. Acho que a gente tem uma boa complementação, né, sobre o tema. Tá sem som, isso. Eu acho que esse é um dos temas realmente centrais em qualquer planejamento, e não é só se ambiental, esse é um tema central, que é, de fato, o exercício da democracia, o exercício da cidadania, que é, de fato, dividir poder na tomada de decisão. Geralmente, quem tem poder não quer cedê-lo. Da mesma forma, geralmente, como quem é rico também não quer ceder sua riqueza. A gente tem exemplos históricos, não só do Brasil, como assim, de civilizações, né, onde isso aconteceu. E eu acho que não é pedir favor. A gente está falando de aprofundar um processo democrático por meios nem sempre gentis também não. Então, no nosso caso, por exemplo, o zoneamento ecológico econômico foi, antes da gente começar a trabalhar, já tinha sido judicializado por meio de uma ação civil pública, e a gente prestou durante muitos anos, mensalmente, prestamos conta ao juiz e ao Ministério Público. Isso não quer dizer que tudo são flores, é isso que eu quero dizer. Eu acredito que alargar o processo democrático é uma necessidade para a gente ter territórios resilientes e sustentáveis. Não tem como. Agora, então, respondendo muito, muito claramente a pergunta, nós instituímos comissões por portarias conjuntas dentro do governo. Nós fizemos a presença de sociedade civil dentro de vários desses grupos. Nós fizemos escutas em bairros, mais de 40 num primeiro momento, para a gente entender, fazer a escuta das demandas. Essas escutas voltaram depois com resultados dos grupos de trabalho para essas comunidades também. Foi um trabalho árduo de fazer isso, para verificar. Não é só escutar e eu faço o que eu quiser com isso, né? Então, agora, efetivamente, o que a Maíra falou é o principal desafio. Como é que eu traduzo? Eu ponho lá uma coordenada de um ponto, falo que tem tantos metros cúbicos, falo que é enquadramento, e a comunidade, eu falei, mas não foi compreendido. A linguagem não é assim, uma barreira de entrada, a linguagem técnica, né? E ela é usada como fonte de poder. Então, todos os nossos cadernos técnicos tinham a discussão técnica e a explicação embaixo. Como é que eu explico isso aqui que eu estou dizendo que é? E, por exemplo, os grupos de trabalho, vários demoraram 1 ano e meio, 2 anos, para a gente chegar num caderno técnico que as partes concordavam, certo? E que dizia realmente a situação do território. Então, e disputa, e reuniões semanais. Eu estou falando de reunião mensal, reuniões semanais. Então, assim, foram processos muito intensos. Agora, quando não funciona de um jeito, a gente também vai para outros caminhos. Por exemplo, a gente usou muito
o espaço do Conselho de Recursos Hídricos. Foi muito usado. O Conselho de Recursos Hídricos aqui no DEF, como todos os conselhos, ele é paritário. E por força, assim como o Conselho de Meio Ambiente, são os dois únicos conselhos aqui do DEF que têm força normativa. Então, nenhum outro conselho tem poder de definir resolução e regras sobre o território. O CRH tem. Então, a gente fez também, naquela época, assim, presidindo o CRH, nós usamos isso ao favor de também trazer algumas discussões de quem não queria disponibilizar dado, por que não, qual a situação. Fizemos resolução, por exemplo, tem resolução vigente do CRH de integração das bases de dados dos órgãos que tratam de água para vir para o CISDIA. Tem resolução vigente, mas isso não foi na lei do zoneamento, isso foi no Conselho de Recursos Hídricos, né? Como a gente teve que prestar contas para o judiciário, como a gente também, todos os nossos eventos de consolidação de um caderno técnico foram com a presença do Ministério do Meio Ambiente, porque na época, coordenador nacional, mas com presença do Ministério Público na mesa conosco. Porque tem que bater, trabalhamos mal, tem que bater. Trabalhamos melhor, tem que reconhecer, mas tem que, como Estado, não é uma questão pessoal minha ou de fulano, o Estado tem que trabalhar melhor, né? Então, Alessandra, não tem uma fórmula, acho que a questão é assim, tem que alargar essa discussão e tem que garantir que a comunicação aconteça de forma contínua, não adianta soluçar e acabar, desmobiliza a comunidade, desacredita a proposta, faz a impressão de que é mais do mesmo. Então, diálogo constante, um site que possa recepcionar e publicar esses dados e publicar os estudos, né? E recepcionar as demandas também. E uma relação boa entre a sociedade civil com o Ministério Público, com o Judiciário e cobrando do governo o que ele tem que fazer, porque ele tem que fazer. Então, isso aí, você deixa um recado para nós, para o IMA é o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, para a Floran, que é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Além do Ministério Público Estadual, nós temos aqui o federal, porque a gente tem áreas de marinha, né? Nós temos essa influência da água salgada, e também aí diversos outros, né, comitês de bacia, né, Maíra, se tu quiser falar um pouco desses comitês, eu acho que é uma coisa também muito interessante, né, mas aí nós temos aqui várias, né, perguntas, participação no chat, muito legal, né, tá o professor João de Deus aqui conosco, ele fala, né, Cerrado, berço das águas e repositório de enorme biodiversidade, bioma que estamos perdendo de forma acelerada, né. Professor Paulo Horta, que é aqui do canal Ecoando, as águas, nossos rios, lagoas e mares representam a circulação do planeta, né, essa questão da circulação, como você fala, né, quando traz a questão do escoamento superficial, e a impermeabilização, quando a gente impermeabiliza um terreno, a gente impede que a água que vem da atmosfera, ela penetre no solo e e recarga, né, traz água para as águas subterrâneas. Quando a gente impermeabiliza o solo, a água que cai da atmosfera, ela vai rodar na superfície e levando, né, erodindo, aumentando esse fluxo do escoamento superficial. Então, a gente quebra esse balanço, né? E sem as águas saudáveis, então, completa aqui o professor, o planeta pode morrer asfixiado, né? A Alba Ramos faz uma pergunta que eu não entendi muito bem, mas eu acho que você vai entender. O quanto o ZI, né, o zoneamento ecológico econômico, vai influenciar a revisão do PEDOT. Aí, se tu puder me explicar o que é o PEDOT e essa relação. Precisa ativar o... Agora é que eu vi. Eu queria voltar aqui no comentário, no chat aqui do João Medeiros. No atual ordenamento jurídico, o acesso à informação é a regra, o sigilo é a exceção por enquanto. Eu queria acrescentar, o pedido de informações, ele pode ser feito com base na lei da transparência, ele tem várias entradas jurídicas para que a sociedade civil demande as informações e o Estado tem a obrigação de provê-las. Então, eu acho que
vale a pena ver no marco jurídico, especificamente de Santa Catarina, porque o nacional é para todo mundo, mas tem uma discussão realmente não basta uma empresa pública dizer que é dado sigiloso, ela tem que provar por que isso é sigiloso, senão ela tem obrigação de prover. E se não prover por espontânea vontade, ali sob demanda da sociedade, ela vai responder para o Ministério Público e para outros órgãos de controle, porque a transparência é a regra no Brasil, ainda é, não sei até quando, mas ainda é, né? Como disse o João Medeiros, por enquanto, ainda é isso que é vigente. Existe a lei da transparência, né? Exato, então tem que citar isso no ofício, por força da lei da transparência, assim assado, demanda informações, manda o ofício com cópia para onde for, para o Ministério Público, para onde for, dá publicidade para isso, porque eu entendo que às vezes, do ponto de vista nosso, eu estou falando porque eu também sou governo, eu falo que às vezes é difícil, mas a informação ela tem que vir, se ela não vir à tona, não tem solução àquele problema, ele não se equaciona, né? Então, quanto à relação do zoneamento com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, aqui no DF, e aliás é uma oportunidade fundamental de intervenção para garantir que as águas sejam ouvidas e sejam respeitadas. O ordenamento territorial do território é a principal lei que rege todos os usos sobre o território. O que é rural, o que é urbano, o que é isso, o que é aquilo, com maior acesso ou menor acesso. Então, o plano diretor, ele é um instrumento que é emanado do Estatuto das Cidades, e no nosso caso, o zoneamento ecológico e econômico, ele advém da nossa lei orgânica, da nossa Constituição do Distrito Federal, um comando da Constituição do DF. Então, como é que a gente fez, já que o PDOT, quando a gente faz a discussão de uso, a gente vem com a discussão de especulação imobiliária, do preço do valor do metro quadrado daquela área, e essa discussão tende a atropelar várias outras discussões, né, historicamente, que é o valor da terra urbana para implantar tais ou tais condomínios, ou etc., e não desvincula isso da capacidade de suporte, né, e do direito das comunidades que lá viviam, inclusive, né, que é a gentrificação que a gente está vendo das cidades, né? Expulsão de muita gente que historicamente estava lá. Então, nessa discussão onde pesa o metro quadrado, o preço do metro quadrado, é muito importante a gente trabalhar outros elementos, né? O regramento para o ordenamento territorial, no caso do Distrito Federal, o ordenamento territorial está em revisão agora, tem vários grupos de trabalho, ficou bem mais lento por causa da pandemia. Teve uma chamada agora para participação social nos vários níveis do PDOT, mas o fato é que nós conseguimos transformar a lei do zoneamento ecológico e econômico numa lei que não vem só da Política Nacional de Meio Ambiente. Nós incluímos no caput do artigo 1º da lei, nós vinculamos ela tanto à parte ambiental, quanto a lei orgânica, a parte ambiental, mas nós vinculamos ela como instrumento de zoneamento do Estatuto das Cidades. Então, o ZE virou um instrumento urbanístico a ser obrigatoriamente seguido na revisão dos instrumentos urbanísticos. Isso foi uma engenharia que a gente fez, que é bem diferente dos outros ZEs, justamente para a convergência das normas. Se a gente não tiver convergência das normas, forças políticas fazem algumas normas têm mais peso que outras, né? Então, esse caminho de você buscar essa convergência de normas, trabalhar nos conselhos muito, trabalhar grupos de trabalho mais abertos com a sociedade, ter um local, um site, qualquer coisa que seja o repositório, o animador desse processo com as notícias, pode ser do governo, pode ser de sociedade civil, pode ser de comitê de base, não interessa. Ele tem que ser um local que dialoga com regularidade com a sociedade, né? Que vai colocando os elementos e alimentando, com mala direta. Então, a gente gastou muito tempo nisso. Tinha mala direta saindo semanalmente para centenas de pessoas que eram formadoras de opinião, todos os líderes de grupo, para os líderes de comunidade que a gente já tinha discutido, síndicos de prédio, todas as comunidades, a gente toda semana estava mandando, cada 15 dias estava mandando e-mail de novo, dizendo, ó, andamos com isso, vai ter plenária dia tal. Então, essa comunicação constante, eu acho que faz muita diferença. As pessoas não têm obrigação de adivinhar
qual é o tempo do governo e como ele está sendo discutido, né? Ótimo, eu queria aproveitar, emendando aí essa discussão de vocês, né? Está muito boa essa conversa, e pensar um pouquinho assim, primeiro assim, essa questão do acesso à informação, né? Além da lei de transparência, a gente pode também sempre buscar mencionar a nossa política nacional de meio ambiente, que foi onde primeiro surgiu, né, essa questão da gente ter acesso à informação para poder pensar o planejamento, pensar os outros instrumentos, como por exemplo o licenciamento ambiental, que agora está passando por uma revisão aí, né, delicada, e mais ainda se torna importante ter essas informações disponibilizadas de uma forma transparente para que a gente possa ter o controle social efetivo, né, já que a gente até corre o risco de perder aí uma avaliação ambiental prévia, mais pormenorizada, mais cuidadosa, né, para esses projetos, enfim. E aí, trazendo para a questão do planejamento territorial, assim, desse desafio, né, da gente comunicar, a gente pensou muito as rodas no sentido de estar fomentando essa formação, mas também de preparando, de nos organizar, né, enquanto comunidade, para desenvolver alguns produtos que possam ajudar nesse processo, né, como você citou aí, Maria, um site ou outras estratégias, né, de comunicação efetivas. Mas, sobretudo, a gente pensa que pode, nesse processo, estar se preparando para construir, como desdobramento, né, desse processo, algumas diretrizes para o planejamento. Então, a partir do zoneamento, o que vocês pensam, ou o que vocês já conseguiram em termos de resultado, assim, nesse sentido, né, de discutir algumas políticas públicas, como políticas para proteção de áreas úmidas, políticas climáticas, e mesmo de planejamento urbano, né, relacionados ao plano diretor, para poder a gente conseguir ancorar, né, essa transformação que a gente quer, né. Só, Maíra, o ZE, ele acabou sendo assim uma mesa de negociação de várias agendas, né? Mas nós fizemos questão de trabalhar durante alguns anos na compreensão dessa infraestrutura ecológica para entender quais são os serviços essenciais, quais são os elementos fundamentais desse território, né? E os ciclos associados a esses elementos. Eu estou falando isso porque, por exemplo, quando a gente fala do ciclo da água, isso vai ter impacto na gestão dos mananciais, vai ter impacto na política da drenagem pluvial, vai ter impacto na revisão obrigatória. Então, assim, a lei do ZE institui os riscos de perda de serviço ecossistêmico, por exemplo, de recarga de aquífero. Espacializou esses riscos. Tem um mapa que mostra quais são as áreas onde essa recarga acontece naturalmente de forma mais potente pelo solo e o subsolo. Essas áreas vão sofrer, nesses próximos anos, um refinamento de como elas vão ser licenciadas. Elas não vão ser licenciadas da mesma maneira, porque elas têm um serviço ecossistêmico que vai impactar sistemicamente o DF, que é a redução de produção hídrica, né? Então, no zoneamento ecológico econômico, quando a gente fala, identificou isso, identifica as áreas onde a gente propõe que haja corredores de... como é que a gente colocou? Corredores intraurbano e interurbano de áreas verdes, que são os corredores verdes, para ser sumidor de carbono, para a gente trabalhar uma série de outras questões, e que esses corredores verdes que a gente institui ali na lei do ZE, a necessidade de estabelecimento, eles têm a ver com estudos que a gente fez. Por exemplo, um dos estudos que a gente fez no pré-zoneamento foi compreender a gente se preparar para uma disputa de orçamento dentro do governo. Isso quer dizer o quê? Eu quero entender qual é a rede, a malha viária, eu quero entender a distribuição da frequência dos carros, eu quero entender a média de emissões de pluma de contaminação desses carros, e espacializar essas plumas de contaminação em todo o Distrito Federal, pelas vias e pelos bairros. E depois a gente pegou a base do Ministério da Saúde relativa ao DF, que a Secretaria de Saúde informa, e foi ver a ocorrência de doenças cardiorrespiratórias. E foi associar as duas coisas estatisticamente, e mostramos que na associação dessas duas bases, a gente identifica os locais onde as pessoas estão correndo 2 vezes mais o risco de doenças cardiorrespiratórias. E mais que isso,
Quando a pessoa mora em até 2,5 km de um parque ou uma área verde arbórea, ela reduz em 50% o risco de ter problemas por internação cardiorrespiratória. Então, isso nos justificou, tecnicamente, a entrada na lei do ZE de quais os locais que tinha que ter sumidouro de carbono e captação de poluição, além de indicar que a matriz de mobilidade e transporte tem que mudar, certo? Por quê? Porque essa matriz de transporte e os padrões urbanos é o que faz a sobrecarga no sistema de saúde. Porque se eu conseguir trabalhar preventivamente as áreas verdes na cidade, eu não vou ter uma demanda tão agressiva de internação, porque eu já vou ter prevenido essa internação de doenças cardiorrespiratórias no dia a dia, com a área verde. Então, é essa equação que precisa avançar, que é todos os elementos da qualidade de vida. Não é só água, não é só vegetação. Essa discussão particionada nos leva a muito... Nosso fôlego diminui muito. E é isso, voltando à discussão que a colega propôs antes ali do PDOT, é isso que está em questão no PDOT. Nós temos hoje um sistema, uma plataforma de inteligência territorial, que é o SISDIA, pública e gratuita, e não vai ser mais possível trabalhar o PDOT de forma tão fechada e hermética como se trabalhou antes, porque nós estamos espacializando o que está nos grupos de trabalho do PDOT e vamos publicizar isso. Agora, é por isso que está dada a solução de sustentabilidade? Não, a disputa é grande, dentro do governo, com o setor privado, com um setor que não é legítimo, que é a grilagem, não está dado com a Câmara Legislativa, porque os interesses lá também não são pequenos e a lei, para ser aprovada, vai para lá. Mas, se a gente tiver uma compreensão de o que é inegociável nessa lei, o que a gente tem que negociar e não abre mão, esses são os poucas e boas. Essas a gente tem que estar preparado. O resto, vão-se os anéis, ficam os dedos, mas os dedos têm que ficar, né? Então, acho que é essa noção também do que é prioritário, do que não é prioritário, advém dessa compreensão dessa infraestrutura ecológica. O que a gente não pode abrir mão e o que é menos pior, bom, vou ter que compor aqui, mas assim, isso aqui é inegociável, né? Olha, tu me enche de esperança, Maria Silvia, tu me enche de esperança quando você traz e aí eu tenho algumas curiosidades em relação ao tempo, né? Como é que isso foi tecido ao longo do tempo? A gente está falando da escala de década, 1 década, 2 décadas, mas antes da gente chegar nisso, eu quero trazer alguns comentários. E assim, nós moramos numa ilha, território da Madre Macembu tem o Oceano Atlântico ao lado, então nós temos toda uma interação, um fator que é essa água do oceano moldando esse nosso território. E aí nós temos aqui a bacia, a universidade está inserida na bacia do Itacurubi, é uma das bacias mais urbanizadas da ilha, e recentemente um grande empreendimento está retirando a vegetação das áreas altas. E aí a comunidade está muito mobilizada, porque a gente já está vendo que com o aumento dos eventos extremos, como chuvas extremas, a gente está tendo um processo de escoamento extremamente intenso, levando sedimento, erosão. E esse sedimento vai parar onde? Esse sedimento vai parar no manguezal. Esse sedimento vai parar numa região da Bahia, da ilha de Santa Catarina, que é onde tem uma importante maricultura, uma área de pesca tradicional significativa, e uma área onde as coisas ficam todas acumuladas. Então, um processo de assoreamento e que pode danificar o manguezal e essa área marinha é grande. E está vindo de onde? Está vindo de cima da bacia hidrográfica. Então, a gente conseguir entender a integração, né, de todos esses fatores, mas aí você fala da grilagem. É impressionante, a boiada aqui está passando fortemente. A 300 metros de restinga, que era a área protegida por lei, estão desmatando para fazer empreendimento numa área que futuramente tem aumento do nível do mar. Então, nós estamos ainda tentando dialogar com a comunidade, mobilizar a comunidade para entender a dimensão do problema e se engajar. E não está fácil fazer essa comunicação e esse engajamento. Mas você é de um órgão público.
E é muito interessante a gente ver um órgão público conseguindo superar a política interna desse órgão, quando a gente está falando de uma grilagem, de um poder econômico forte numa cidade, que é como a gente tem aqui em Florianópolis, e conseguindo fazer essa mobilização. E aí eu tenho alguma pergunta. Essa do professor Paulo Horta, quais as limitações ou dificuldades para os planos diretores avaliarem a capacidade de suporte de nossos corpos hídricos receptores, rios e estuários? E aí, então, já falei dessa questão, a liderança sul da ilha traz, então, por que nossas nascentes em topo de morro são licenciadas pelos órgãos públicos? É o caso do córrego que eu acabei de explicar, né, propriedade de brisas, temos índices de nascentes e não construindo, e não estão construindo, ou estão construindo sem considerar esses cuidados, né? Então, a gente tem esses grandes problemas aqui na nossa região, imagino que eles também têm, né? E como enfrentar isso, né? E como essa construção nessa escala temporal. E já estamos quase no fim. Então... Olha só, tem algumas perguntas que acabou que não respondemos, né, do Paulo. Sobre os poluentes emergentes que você colocou ali, né, novos parâmetros microbiológicos e químicos, a qualidade da água, né, que é um desafio muito grave, né, e essa qualidade de água tem a ver com o que vem, os mananciais são cada vez mais receptores também de drenagem, receptores de esgotamento sanitário, e essa equação de, principalmente lagos urbanos, ela é muito delicada, porque a qualidade dessas águas, o que você está jogando lá dentro é o que vai voltar para a população da forma potável, né? Acontece que a parametrização por lei do que é considerado potabilidade não inclui poluentes emergentes. Esse microplástico, esses resíduos de drogas, esses problemas de resíduos de hormônio, inclusive o que sai na urina das mulheres por causa de um anticoncepcional, estou falando de coisas muito corriqueiras do dia a dia, não estou falando de nada, estou falando realmente... Excepcional, né? Assim, a gente vai ter que aprender isso. A minha sugestão, Paulo, para essa discussão, é levar isso para o Comitê de Bacias e levar isso para o Conselho de Recursos Hídricos. O Conselho é um espaço de legitimização de várias discussões e tem poder para instituir resoluções. Eu acho que isso é mais fácil do que ficar lidando com um órgão ou outro. Então, o aproveitamento desses espaços pode ser muito importante, né? E nós temos aqui, como a gente trabalha no ambiente marinho, pensar nos recursos, né? O pescado. O pescador o peixe que está sendo pescado, o berbigão que está sendo coletado, qual é a qualidade? Porque a gente está falando de saúde humana, saúde alimentar, né? Então, além do parâmetro de qualidade, poder pensar na qualidade dos recursos que são consumidos, porque envolve diretamente a saúde, né? Ale, eu queria complementar, eu acho que, não sei se a Maria já concluiu aí a resposta. Eu ia falar de outras coisas, mas pode falar, Maíra, pode falar, querida. Não, eu queria só agradecer também a presença do Renato Cunha, que está falando lá de Salvador, o Dagoberto Borgin, que é aqui da Bacia, e Beto também, o Alberto Preto Meixe, que trouxe também, que está também aqui nos assistindo, e trouxe aqui uma coisa que eu já ia comentar, que tem relação com os instrumentos também econômicos, né, de incentivos. Então, eu queria também ouvir você sobre se o zoneamento também fomentou algum tipo de discussão nesse sentido, que, por exemplo, a gente possa incentivar, né, um aproveitamento mais cuidadoso desses lotes, dos terrenos, para que a gente promova essa retenção hídrica, né, essa infiltração das águas pluviais, de uma forma que seja interessante também para promover essa participação, mas essa corresponsabilização, né, da comunidade, da sociedade. Aí eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Vou só terminar ali as questões levantadas. Quais as limitações e dificuldades dos planos diretores avaliar a capacidade de suporte dos nossos corpos hídricos? Eu acho que tem duas questões aí, a pergunta do Paulo Horta. Duas questões graves aí. Primeiro, que a quem cabe fazer uma avaliação de capacidade de suporte?
cabe aos conselhos, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Recursos Hídricos, não cabe ao setor de habitação ou urbanismo fazer avaliação de capacidade de suporte ambiental, não cabe. O que o setor que faz a revisão do PDOAT ou outros elementos que precisam, eles têm que beber daquele setor, daquele coletivo, da resolução do Conselho, do CONAN, do CRH, de onde for, para aí sim usar isso como base. Então, a gente tem que dar força para os setores que têm legitimidade na lei para produzir essas informações. Segunda coisa, as dificuldades dos planos diretores, não vou colocar avaliarem, mas incorporarem conhecimento sobre capacidade de suporte, a única dificuldade é a falta de vontade política, Paulo, não tem outra. É só isso, não se quer fazer isso. Porque nunca se fez, nunca se obrigou a fazer, eu sempre fiz desse jeito, sempre atendeu, só que não, as cidades estão caindo aos pedaços, estão alagando, estão desabando, ainda mais num modelo de mudanças climáticas tão agressivo que a gente está vendo por aí. A gente está vendo crises acontecendo, né? Como já foi falado, de eventos extremos, de desabamento, de alagamento, de subir o nível do mar. Isso não acontecia antes, a gente tem que enfrentar. Então, eu acredito que os conselhos e esses coletivos possam ser espaços muito grandes. Aí a Ângela falou assim, Carolina, o serviço ecossistêmico é um conceito muito longe da visão dos moradores, da Baixada do Maciambu. Ela é um conceito distante, inclusive para órgãos de governo. Mas por que vocês não começam campanhas que traduzam isso? Por exemplo, você sabia que você impermeabilizar, se todo mundo impermeabilizar seu solo, em 2 anos a gente vai ter racionamento de água, porque a água não vai chegar nos aquíferos, não vai renascer nas nascentes? Você sabia que isso vai aumentar o preço da água que você paga na sua casa? Tem que ter uma forma de comunicar isso de uma maneira clara para a população. Não está distante dela, não, né? Então, assim, tem que ter formas criativas de pensar essa comunicação de uma forma muito clara. A gente trabalhou bastante com esse fantasma aí do racionamento de água. Por quê? Porque em 2012 a gente já falou que ia começar a ter racionamento. Ele aconteceu em 2015, a gente estava falando desde 2012, dentro do governo. Tenha dó, né? Então, assim, quando aconteceu esse racionamento, as disputas foram assim, a quem vai ser racionado, né? Porque eu posso racionar de uma bacia hidrográfica, que é a bacia do Descoberto ali, de um eixo de quase 800 mil pessoas, de baixa renda ou média renda, mas a alta renda, que é da outra bacia, do Lago Paranoá, que gasta 400 litros por pessoa por dia, essa eu não vou racionar. Então, eu estou racionando de quem usa 80 litros, não é nem os 110 da OMS, né? 80 litros por pessoa por dia, esse eu vou ter que racionar, mas o 400 lá, 200 do plano piloto, esse eu não vou precisar racionar. Não, né? Então, tem decisões a serem tomadas aí. Como é que as pessoas... Bom, pode ser uma decisão legítima de dizer assim, estou racionando por bacia hidrográfica, é um critério técnico. É técnico, mas é imoral porque ele não é ético. Não é ético fazer isso. Então, essa clareza tem que discutir no conselho, tem que discutir no comitê, tem que oficiar, não pode parar, né? Então, quando a gente fala da comunicação contínua, é formando essa cultura com a comunidade, entendendo o que está em jogo, né? O que está em questão mesmo. Então, por que as nascentes em topo de morro são licenciadas? Não deveriam ser. E se elas são, e é de forma grave, e não se respeita a PP de topo de morro, o que for, vocês entrem no Ministério Público para judicializar a coisa. Se não está tendo discussão com o Estado. Eu falo isso, inclusive, com a SEMA-DF. Eu falo para as comunidades, me oficiem, porque vai gerar uma situação que eu vou ter que responder. Entrem pela ouvidoria, entrem por onde vocês quiserem. Eu vou levar o problema para o secretário. E eu tenho tido, na pergunta ali da Alessandra, nos últimos 10 anos, uma chance incomparável. Nós temos tido o secretário de Meio Ambiente de um valor inestimável. Nós tivemos Eduardo Brandão, que reconstruiu a SEMA, fez um trabalho belíssimo, engenheiro civil, PV. Nós tivemos depois o André Lima, da rede,
que trabalhou fortemente o zoneamento ecológico e econômico, deixou um legado da construção da lei, liderando ali nosso processo. Estamos agora com José Sarney Filho, que foi ministro, que está dando um apoio incomensurável para a plataforma de inteligência territorial, que é o CISDIA. São de partidos diferentes, são de origens diferentes, os governos são muito diferentes, mas se tem uma proposta que você possa criar, deixar um legado para a sociedade, tem que perseverar nela. Não é uma questão de partido, de esquerda ou de direita, é questão de transparência para a sociedade civil, de justiça social, né? Então, eu acredito que se os comitês não estão fortes, talvez o trabalho de base seja dialogar com isso, com os comitês de bacia, e recompor da base essa questão, sem deixar de arguir com o governo, de fazer debate, seminário, chamar Ministério Público, chamar sociedade civil, ampliar o repertório do diálogo e se legitimar como um lugar de fala, que é valioso. O lugar de fala é valioso, ele não se constrói da dia para a noite. Essa legitimação, ela só vem com perseverança e diálogo constante. E eu acho que é isso que esse projeto está tentando fazer, e o que depender da gente, a gente vai apoiar no que puder, porque o caminho é esse mesmo. Oba! Só trazendo aliados, né, Alessandra, para a roda, para a gente se fortalecer. É o que a gente e fazer essas trocas. É conexão, mutualidade, engajamento. E Maria Silvia, me conta, como é que foi? Houve mudanças fortes na SEMA para isso acontecer? Você falou que teve, né, uma pessoa, engenheiro, que investiu muito nessa construção. E nesse processo de construção, então, iniciou com uma demanda política, administrativa, ou junto disso vinha uma unidade? Como é que foi essa construção? E o tempo disso? É uma década, 2 décadas, 3 décadas? É uma década. Uma boa década. Se tiver, muito trabalho, né? É muito trabalho, porque é mudar a cultura. É mudar a cultura. Para você mudar a cultura, se a comunidade não comprar e não entender o que está acontecendo, não vai acontecer nada. Pode até ter uma lei linda, ela não vai aterrissar, não vai se tornar realidade. E eu não estou falando que no DF estamos em ótimas condições, não, mas estamos em condições melhores que 10 anos atrás. Eu falo do ponto de vista do marco legal com a lei do ZE, e falo do ponto de vista da plataforma de inteligência territorial e um pouco mais de transparência. Outras coisas não tão boas, né? Porque as coisas não fluem linearmente dentro do governo. Você tem retrocesso, você tem avanço, mas o que eu queria dizer em relação a isso é, como é que a gente tentou envolver, Alessandra, o alto nível da... No primeiro mandato, o ZE foi um movimento de resistência. Nós tivemos muita sorte de ter o Eduardo Brandão. Ele era presidente de partido e ele bancava. Ele dizia, se não der, eu saio da base do governo. Então, não me enche, não é até aqui. Mais que isso, deixa eu trabalhar. E ele deu muito espaço para a gente estruturar todo o conceito ali, a base do zoneamento ecológico e econômico e a estratégia, mas ela não conseguiu fluir por todo o governo. Foi um movimento mais de resistência, de nível técnico, de montar grupo, de estudar, de trabalhar alguns conceitos. Num outro governo, no governo passado, nós tivemos já um florescimento desse trabalho, né? Foi uma gestão do governo todo, que acolheu, ainda com alguns setores muito resistentes, mas assim, a Casa Civil acolheu. Então, a gente fechou a lei do ZE, a Casa Civil dizendo, setor tal, conservador, vem aqui, porque é aqui que você vai discutir na sala da Casa Civil, porque esse governo é um só, e não vai ter gente correndo por trás no legislativo para fazer as agendas de empresas públicas, não vai ter, não. Vai ser aqui a composição. Esses 4 anos foram muito importantes para consolidar, vencer resistência, mas assim, foi um investimento da alta direção, né? Comprou. E agora a gente está num outro momento, que é um momento que estamos tendo apoio aí e a liderança do Zequinha Sarney. Eu nunca tinha trabalhado com ele, mas é uma pessoa que tem envidado, emprestado capital político na discussão da sustentabilidade, um capital político que ele tem. Certo? Então, ele mobilizou Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, para a gente trabalhar com a discussão da transparência. Então, ele tem
e ele tem vontade política de que isso aconteça. Então, assim, o nível da vontade política, o nível político, ele é fundamental de caminhar com o nível técnico. E ele é fundamental de caminhar com o diálogo com a sociedade. Eu acho que esses 3 níveis têm que conseguir se harmonizar. Alguém tem que bancar a conta política. Lá em cima, a gente tem que, no nível técnico, construir os meios de transparência e de continuidade, e a sociedade civil tem que reivindicar com base naquelas informações e conhecimento que estão sendo produzidos. Então, acho que essa combinação desses 3 níveis é que faz que a agenda acabe avançando, né? Agora, de novo, nesses 10 anos, não andou só para frente, não. Em alguns momentos foi difícil, a gente parou de andar, mas não aceitou recuar. Aí, o que a gente fez, por exemplo, para consolidar o conceito de risco ecológico, a gente fez uma assembleia, uma audiência pública na Câmara Legislativa, bancada por alguns deputados de vários partidos, para a gente consolidar uma audiência pública de diagnóstico da lei do ZE. Isso nos deu força para dizer assim, inclusive junto ao governo, aos setores mais conservadores e alguns até reacionários do governo, dizer assim, olha só, não é mais o que empresa tal ou secretaria tal acha, isso está pactuado numa audiência pública com o legislativo. Daqui a gente não retrocede. Então, é a resolução do conselho, a resolução que não faz retroceder, precisa plantar essas âncoras e caminhar num processo de crescimento desse conhecimento e desse refinamento do marco legal, né? Maravilhoso. Então, a gente está falando aí de uma educação política, e eu acho que a Maíra caiu, uma educação política, uma educação ecológica e essa mobilização da sociedade junto com o legislativo. Que é uma educação cidadã. Exatamente, maravilhoso, Maria. Então, eu gostaria de fazer uma rodada final aí das falas e de despedida, e a Maíra caiu. Que triste, Maíra, volta. Volta, Maíra. Mas então, vou trazer mais uma fala, né, do professor Paulo Horta, assim, importante, estejamos atentos, precisamos participar do universo político, das decisões das nossas cidades para transformarmos essa nossa realidade. O canal Ecoando aqui, Maria, ele é da universidade, ele tem construído com a comunidade e com a universidade. Uma forma que a gente sentiu de levar o debate para a comunidade, trazendo aí a formação, o conhecimento, não só científico, mas o conhecimento das comunidades, né? Então, nós temos conseguido alguns engajamentos e algumas mobilizações, né, frente a esse cenário que você bem conhece, né? Então, para nós, assim, foi uma honra recebê-la, foi muito bom tê-la conosco, eu espero que a gente possa dialogar muito mais, trazer essa injeção de ânimo e toda essa experiência, né, que vocês têm para estar aqui conosco. E a Maíra está entrando. Sandra, posso fazer uma pergunta para ti? Vocês têm representante da academia nos comitês de bacia e no Conselho de Recursos Hídricos? Sabe, então, uma coisa que a gente fez foi articular com os hidrólogos da academia que estavam no conselho para trazê-los para perto. Isso funcionou muito bem, uma articulação a nível da universidade, sabe? Uhum. Tem articulações que você tem que fazer assim para trazer o bloco e aí construir no CRH, levando. Esse tipo de caminhada de identidade da academia, porque tem esse compromisso, ele é valioso, viu? E para a gente foi muito importante. No território do Distrito Federal, quantos comitês de bacia vocês têm? 3. Tá? Aqui na região... Então, nós temos uma discussão, né, de tentar implantar, por exemplo, retomar o Comitê de Bacia da Lagoa da Conceição, que é um ecossistema muito significativo para nós e que está sofrendo aí com várias frentes, né, com vários problemas ambientais, mas nós temos a do Cubatão e do Maciambu, nós estamos no que a gente chama na região hidrográfica 8, são diversos municípios.
né? Então, eu acho que a gente tem uma complexidade em relação a essa questão das legislações e muitos municípios que estão fora do que é definido como zona costeira, mas que as atividades que eles desenvolvem afetam a qualidade da água que chega, por exemplo, nas nossas baías, no nosso mar, né? Então, a UFSC, e não só a UFSC, as outras universidades da região, eles estão inseridos no comitê de bacias, nesses comitês de bacias. Nós temos unidades de conservação, então a gente participa dos comitês, né, dos conselhos gestores dessas unidades, a gente está nessas frentes, né? Agora, como essa construção vai ser... Eu não participo num comitê de bacia, a Maíra está participando agora no comitê do Cubatão e da Madre, que é uma das áreas que traz a água para o município de Florianópolis, né? Talvez valesse a pena chamar uma reunião e montar esse coletivo minimamente para entender como é que está a situação dos comitês por dentro da universidade, sabe? Fica a sugestão, eu acho que vocês têm que explorar todos os espaços de composição que for possível. Da mesma forma, vai ter redes de sociedade civil que precisam se organizar e se aproximar para também, da academia, né? Essas redes internas ali tem que trabalhar em paralelo para o Ecoando ter voz, né? Então, tem um trabalho ali que não é muito difícil de fazer, ele é um trabalho de articulação, né? Mas ele é importante. Olha aí, você traz uma questão para nós que é muito interessante, né? Com esse desastre, com esse acidente que acho que já estamos no limite do tempo aqui, né? Já passamos até. Eu só queria que a Maíra entrasse para fazer essa despedida. Eu tô aqui, gente, é porque eu fiquei sem câmera. Meu celular acabou a bateria, entrei pelo computador e tô sem câmera. E aí, quando puder falar, eu vou interagir aí com vocês. Tá, mas só para finalizar essa questão, né? Com esse desastre na Lagoa da Conceição, a gente formou um grupo técnico da universidade. Então, interessante essa tua chamada para a gente fazer essa relação com os outros professores que estão nessas outras frentes de gestão do território, para a gente ver como dialogar. E uma coisa que a gente busca também é dialogar com as instituições de meio ambiente, né? Com o IMA, com a própria Casan, que é quem gerencia essa parte do saneamento, com a Floran, né? Isso a gente busca. Mas em relação a esse acidente da Lagoa da Conceição, a gente não conseguiu ir muito além. E aí entra a questão da comunidade, a questão do Ministério Público dando esse suporte. Estamos caminhando em passos lentos, mas eu espero que em 10 anos, menos do que isso ainda, a gente consiga ter bons frutos. E a mobilização da comunidade está sendo muito importante nesse processo, né? Aí, ó. Então, acho que podemos fazer uma rodada de despedida, Maíra. Vamos lá? Vocês me ouvem? Aí. Tá. Então, falando disso, né, a gente sempre está se deparando assim, com essa mobilização da sociedade vindo muito a reboque de desastres, né? De eventos assim, que causam bastante impacto tanto material, vai afetando a economia, vai afetando a vida de muitas famílias. E a gente fica nesse sonho, nessa vontade de trabalhar numa ação mais proativa, né? De promover esse engajamento para que esses danos não aconteçam, né? Que a gente consiga atuar preventivamente cada vez mais nesse sentido. E aí, juntando com a questão da discussão da gestão do conhecimento, né, que a Maria falou bastante sobre isso, a Alessandra também, Tá travando, Maíra. Né? Se tu puder tirar o teu vídeo, acho que vai ficar melhor a conexão. Tá falhando. E aí, agora, estão me ouvindo? Tá, estamos ouvindo, pode seguir. Então, como que se dá, né, essa conexão, assim, eu participei do lançamento da plataforma do CISDIA, né, teve a seu convite, Maria, e vi ali, né, é muito interessante, assim, eu também trabalhei nessa área da informação ambiental na Prefeitura de Salvador, e isso também sempre foi uma preocupação muito grande, né, da gente pensar as interfaces de uma forma que seja atrativa,
tá muito legal o layout, tudo isso. E ali vocês trazem, né? Trazem todos os dados técnicos, trazem os dados das políticas, da legislação, dos processos que estão em andamento. E eu sinto um pouco de falta da integração do conhecimento da sociedade, né? E até no dia a gente falou um pouco sobre isso, e você disse que é uma etapa que está prevista no processo, né? E aí eu queria entender um pouco isso, porque eu acho que isso também é um fator de promoção do engajamento. Eu acho que agora ela caiu de vez. Mas olha só, ela já acabou trazendo uma questão, né, sobre a questão do conhecimento da comunidade, é isso, né? Quer seguir e fazer também já esse fechamento, Maria, por favor. Há uns meses atrás, eu acho que foi no ano passado, segundo semestre, nós recebemos a visita de uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente aí de Santa Catarina. Muito interessante a equipe, buscando entender um pouco mais a questão do zoneamento ecológico econômico, buscando trabalhar com alguns conceitos, entendendo um pouco mais da metodologia que a gente fez. A gente vai se aproximar, buscar dar alguma assistência, suporte para a discussão do zoneamento que está retomando no estado aí, não é a prefeitura, no estado. Mas o que eu queria dizer para vocês é assim, não desistam dos órgãos públicos. Tem muita gente boa nos órgãos públicos, nem sempre nas posições de comando, mas são as alianças que a gente tem que fazer, fazer essa turma toda, seja de órgãos públicos, seja do judiciário, seja do legislativo, seja da sociedade civil. Existe, o problema é a falta de união. Como a gente pouco se fala entre a gente, os pequenos grupos reacionários nos dominam e mandam no cenário. Eles não são a maioria da sociedade brasileira e não são a maioria da sociedade em nenhuma cidade. Por que eles têm tanto poder, né? Por que a gente não consegue fazer algo sustentável, transparente? Porque a gente tem menos capacidade de articulação, como a gente tem menos poder e menos dinheiro, a gente precisa de fazer mais articulação, networking, conversas, convencimento no dia a dia, né? Mas isso é possível. Eles não são a maioria somos nós. Então, isso tem que estar claro para todo mundo, né? Por isso, o diálogo persistente. Em relação à participação, nós tentamos algumas coisas, Maíra, do ponto de vista da inserção de dados da comunidade, inclusive da academia também, diretamente ali na elaboração do zoneamento. E tivemos dificuldades porque quando você disponibiliza um dado público, validado, consistido, ele é um dado que ele tá bem estruturado. E quando a gente está falando de dados que vêm muitas vezes da sociedade, a gente está falando de não necessariamente do mesmo tipo de dado. Então, por exemplo, nós tivemos há um mês atrás, um seminário de regularização fundiária de uma área do DF, que é ali o Jardim Botânico, não a estação ecológica, não a unidade de conservação, o bairro Jardim Botânico. E saiu de lá uma proposta, que até foi eu que fiz, muito boa, que é assim, eles estão com alguns problemas de acero, né, de queima controlada antes das queimadas, que aqui já está na época seca. E eu fiz uma proposição que eles ficaram de pensar, da gente fazer um mapa dos aceros prioritários desenhado pela comunidade, né? Então, assim, reunir todas essas regiões, entender onde é que tem biomassa, combustível perto de residência e a gente construir esse mapa de potenciais combustíveis, né, pontos de ignição ali, porque com o vento aí você orienta o incêndio florestal, como é que a gente faria esses aceros com uma proposição de priorização com eles? Estamos em discussão, isso que eu te falei. A gente agora está numa etapa que vai possibilitar, com a plataforma implantada, começar a coletar dados e conhecimento da comunidade. Não só dados e conhecimento, mas o que ela quer priorizar. Mas agora a gente tem uma estrutura boa para fazer isso, né? Então, está no processo da gente agora aprender a fazer isso. Nós não sabemos fazer isso direito. Vamos começar.
laboratório disso, né? Então, eu queria agradecer a participação de todos. De coração, a gente está aí, assim, Maíra é uma querida, a Alessandra eu conheci hoje, muito prazer em te conhecer, Alessandra. Espero que a gente se aproxime bastante. A gente tem dado cursos de capacitação para essa questão de geoprocessamento, temos feito oficinas em escolas há muitos anos. A ideia é que esse empoderamento cidadão frutifique, sabe? Frutifique de várias formas. Desde oficinas em escola para geoprocessamento, construção coletiva de mapas. Porque a pessoa vê um mapa, ela não sabe que mapa é isso. Ela nem sabe de onde ela mora nesse mapa. E eu estou falando de gente do governo. A gente fazia oficina de cartografia básica no Parque da Cidade, de várias regiões administrativas. As pessoas não sabiam dizer qual era a RA, só com o mapa, sem dizer qual a cidade. Elas não sabiam dizer, eu moro aqui, dentro do governo. A cartografia é outra barreira de poder, né? Barreira de entrada. Então, a cartografia tem que ser desmistificada. Então, tem vários caminhos para você ir trabalhando essa inserção com a sociedade, essa legitimação. Mas tem que começar um dia, né? E continuar com perseverança. Então, a gente está junto, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Um abraço grande, se cuidem nessa pandemia e a gente vai estar trabalhando junto com toda certeza. Obrigada. Ai, que maravilha. Eu também queria agradecer muito a sua presença, agradecer as pessoas que estão no chat, agradecer muito a professora, nossos parceiros também das rodas, né? A Rede Mata Atlântica, a Fundação Mata Atlântica Ecossistemas, o Fórum de Mudanças Climáticas. Eu acho que, Maíra, caiu minha flor. E apoiador, caiu, né? E estava aqui agradecendo aos apoios, aos organizadores, ao pessoal que está envolvido nas rodas. E dizer a Maria que a gente está, então, num ótimo momento para se aproximar. Quer dizer, sempre é um bom momento para se aproximar, né? Essa rede das águas é uma rede realmente que nos inspira muito nessa jornada. E essa aprendizagem de como fomentar esse engajamento e integrar esse conhecimento popular também é algo que nos mobiliza bastante. Então, estamos juntos e pode preparar aí a ponte aérea virtual e presencial. Ai, com certeza. Eu também só tenho a agradecer. Para mim foi uma noite de muito aprendizado e de cultivar muita esperança, viu? Foi muito legal ouvir, saber que vocês aí nessa escala de década conseguiram seguir tão à frente e nos deram altas dicas. A gente vai já estar pipocando aqui em ideias, vamos ter muita coisa, muito trabalho para fazer, né? Então, eu acho que foi um momento muito especial para todos nós que estamos aqui assistindo, então também quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa organização e que estão no chat compartilhando, então, ali no maior debate, então é algo que vai ficar gravado. Maria, entra, divulgue, né? Pessoal, se vocês puderem curtir o canal, estamos aí, é um jeito da gente ganhar e ecoar essa voz, gente, que voz maravilhosa. Não, as mulheres são... Obrigada, viu? Só tenho que agradecer e quero fechar com a voz de uma dessas mulheres, que é a Ângela Carolina, que falou: obrigada pelo incentivo de vocês. Bora para essa luta, ansiosa para trabalhar juntas. É isso aí, gente. Eu acho que esse que é o caminho, é trabalhar juntas, juntos e juntos. Vamos nos somar, né? Então, bom descanso para todo mundo, bom final de semana e vamos arregaçar a manga. Lembrando que domingo temos manifestação, é um bom momento para a gente começar a fortalecer ainda mais, né? Essa rede. Obrigada, Maíra, obrigada, Maria, e obrigada a todos vocês. Gente. Até mais, boa noite. Encerrei a transmissão, quero ver mais um pouquinho.